sou a doutora Elaine Cruz e é sempre muito bom ter você aqui com a gente no nosso programa Equilíbrio Emocional, onde nós conversamos sobre o fruto do Espírito, a ação dele na nossa vida e quando ele é ausente, as consequências emocionais, bioquímicas que nós colhemos. Nós pautamos este programa neste livro Equilíbrio Emocional, Personalidade Transformada pelo Fruto do Espírito, da minha autoria, editado pela editora CPAD. Nós falamos no último programa sobre depressão e hoje eu quero aprofundar um pouquinho e trazer esta comparação tão importante entre depressão e a Bíblia. Exatamente. A gente fala sobre depressão, a gente tem visto uma sociedade cada vez mais consumida pela doença depressão. Lembrando mais uma vez que depressão é uma doença psíquica, mas é uma doença neuroquímica que atinge o sistema nervoso, que literalmente tem a ver com neurotransmissores, com a forma de pensar, mas que afeta toda a alma de uma pessoa. Não é depressão, não é ausência de Deus, simplesmente. Depressão não é a opressão maligna. Depressão não é algo que vai sair só com oração. É algo que precisa ser tratado. É uma doença, tal como uma doença do coração, uma doença pulmonar, uma doença de fígado, que precisa sim ter um medicamento específico, ter um acompanhamento específico para que a pessoa possa tratar a sua alma. É claro que uma pessoa que tem uma vida de pecado, a consequência dos seus pecados pode levar uma pessoa a ter depressão. Mas é importante que a gente entenda que não necessariamente aquela pessoa que é crente, que é fiel em Cristo Jesus, literalmente quando tem depressão, isto não significa que ela esteja em pecado ou que seja algum pecado cometido por ela, muito menos por seu pai, sua mãe, nada a ver. Tem muita gente que ainda pensa e aceita a doutrina de uma culpa, quase que de uma herança hereditária de alguma coisa que vá, alguém que fez lá atrás, cometeu algum pecado lá atrás e que hoje nós podemos colher. Isso não existe do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista bíblico, a alma que peca é a alma que morre. Então, os pecados dos pais serão cobrados pelos pais. É claro que pais que não têm boa cabeça para administrar a sua casa e os seus bens vão trazer consequências das suas ações para os seus filhos, mas nós não estamos falando aqui de pecado, nós não estamos falando aqui de literalmente herança hereditária de pecados. O que eu estou dizendo é uma pessoa que vive no pecado, que pratica coisas erradas, que faz escolhas erradas de vida, pode ser que ela venha a ter depressão se ela tiver aí uma tendência bioquímica para isso. Tem gente que vai viver no pecado e que não vai ter depressão, e tem muita gente crente que não vai viver no pecado, que não vai estar em pecado, mas que pode ter uma herança hereditária que não tem nada a ver de fundo espiritual, aonde vem de uma família que não produz tanto neurotransmissores quanto ela precisaria, e essa pessoa pode vir a ter depressão. Ou passar pelo luto, pela perda de um filho, pela perda do cônjuge, pela perda de um trabalho, alguma situação triste, difícil, e ela pode viver em um estado depressivo por um período de tempo. Então, é importante que a gente não misture e não confunda isso. Quando a gente vai do ponto de vista bíblico, a gente vê, por exemplo, que Moisés, um período da vida dele, quando o seu sogro chega ao seu encontro, percebe que Moisés estava cansado, estafado, estressado, muito atarefado, e o próprio Jetro diz para ele: Moisés, aprenda a dividir, coloque homens para que possam ajudar você no seu trabalho. E isso foi uma bênção na vida de Moisés. A gente conhece a história de Elias, um homem de Deus que servia a Deus, e ele vai encara os profetas de Baal, os profetas de Aserá, 850 profetas no todo, clama ao Senhor, vem fogo do céu, consome o holocausto, e a gente conhece essa história tão linda que a gente gosta tanto de lembrar e de pregar. Mas a Bíblia diz que quando Acabe conta Jezabel, e Jezabel diz que iria destruí-lo, por mais fé que Elias tivesse, por mais crente que ele fosse, a Bíblia diz que ele foge, que ele se esconde, e quando ele estava
estava lá na caverna, ele disse para Deus, Deus, eu quero morrer, leva a minha vida, tira a minha vida. Naquele momento, ele não estava numa doença no sentido continuado, do ponto de vista bioquímico, mas vivencial. Ele estava vivenciando ali, literalmente, um episódio de depressão. Não queria mais viver triste, sozinho, isolado. Mas aí a gente tem a ação divina que diz para ele, fique tranquilo, Elias, eu vou honrar você. E a gente vê Deus ali de uma forma linda, mandando alimento para ele. Deus alimentava, ele acordava, se alimentava, tomava da água e dormia. A importância do sono, a importância do descanso, a importância do cuidado físico, a importância também, sabe, de uma boa alimentação, de uma medicação, e literalmente a gente vê que Elias restaura suas forças para seguir viagem e é honrado e abençoado por Deus. Um outro profeta de Deus também, que a gente percebe que ficou mal, angustiado diante de Deus, foi Jonas. Depois de ser enviado a Nínive, a gente vê que Jonas, ao contemplar a cidade se arrependendo e todas as coisas se modificando favoravelmente a Nínive, a Bíblia diz que Jonas, claro, ali no episódio meio que de manha, mas ele não estava bem emocionalmente, e é interessante a gente ver como ele fica irritado, porque ele dorme debaixo de uma sombra, acorda com o sol batendo na sua cabeça, e também pede para morrer, também pede que Deus o leve, mas mais uma vez a gente tem a misericórdia de Deus. A gente fala de Jesus. E a gente já vai, antes até de falar de Jesus, a gente tem Davi. Davi é um homem que amava Deus. Davi é um homem que servia a Deus. Davi era um homem sensível, um homem que tocava, um homem que fazia poesias. E sensibilidade para homem não é defeito, não, é qualidade. É muito melhor ser sensível, ter um coração quebrantado, saber pedir perdão, voltar e resolver as situações, do que ser um homem sisudo, trancado, um homem ou uma mulher. Davi era sensível à voz de Deus. Davi era alguém que literalmente tinha um coração do agrado do Senhor. Mas Davi, em vários dos seus salmos, ele lista uma complexidade enorme do que hoje nós chamamos de sintomas de depressão. E um deles é o Salmo 38, que eu quero ler com você. Salmo 38, eu vou abrir aqui a Bíblia e ler com você, porque é um salmo onde ele lista o que hoje nós podemos listar como literalmente sintomas da depressão. Salmo de Davi, em que ele pede que Deus se lembre dele. E a pessoa deprimida tem essa sensação de que está sozinha, de que não vai conseguir levantar da cama, não vai mais conseguir levar o seu dia a dia, não vai mais conseguir organizar a sua vida, mas a minha palavra para você, a palavra de Deus para você é vai. A gente conhece a história de Davi. Esse era um período em que ele estava fugindo do encalço dos seus inimigos. Esse era um período em que ele estava isolado, tinha promessa de Deus, tinha bênção de Deus, mas estava desesperado. Quem sabe é a sua situação. Davi, então, ora, clama, chora e diz para Deus muitas coisas que hoje a medicina e a ciência elege como causas e sintomas da depressão. Ele diz assim: ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tuas flechas se cravam fundo em mim, e o peso da tua mão me esmaga. Por causa da tua ira, todo o meu corpo adoece, minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. Minha culpa me sufoca, é um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa da minha insensatez. Estou curvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. E é interessante porque aqui, até o versículo 8, ele vem falando da angústia dele. Ele vem falando do erro, ele vem falando de pecado, ele vem falando do peso, ele vem falando da saúde.
saúde. E nos versos seguintes ele ainda vai agravando mais, vai trazendo ainda mais o agravamento da sua dor e da sua depressão. Tu conheces meus desejos, Senhor, e ouve cada um dos meus suspiros. Meu coração bate depressa, taquicardia, aquela sensação do coração que vai saindo pela boca. Minhas forças se esvaem, isso é, eu estou desanimado, eu estou sem força, eu estou sem ânimo. A luz dos meus olhos se apaga, não há mais alegria, não há mais gozo, não há mais prazer, não há mais motivação. Então, a luz dos meus olhos se apaga. Amigos e conhecidos se afastam de mim por causa da minha doença e até minha família se mantém distante. Meus inimigos preparam armadilha para me matar, os que desejam meu mal tramam para me arruinar e passam o dia planejando sua traição. Eu, porém, me faço de surdo para as ameaças. Como mudo, permaneço calado diante deles. Escolhi nada ouvir e nada responder. Pois espero por ti, ó Senhor, responde por mim, Senhor meu Deus. Orei, não deixes que meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com a minha queda. Estou à beira de um colapso. Enfrento uma dor constante. Davi assumiu aqui, eu estou vivendo um colapso. Eu estou triste, estou angustiado, estou abatido, estou ferido, estou machucado, estou doente fisicamente, e exatamente esse é o sentimento. Nós lemos um dos salmos de Davi, mas em tantos outros ele fala do paladar, ele fala da língua que se apega ao céu da boca, que ele não tem vontade de se alimentar. Exatamente, Davi vivenciou isso, vivenciou momentos onde ele esteve assim à beira de uma depressão, passando por períodos depressivos, porque ele sofreu, ele chorou. Jesus, quando sabe, por exemplo, da morte de João Batista, a Bíblia diz que Jesus entra no barco, literalmente passa a madrugada toda sozinho no meio do mar da Galileia, com as ondas jogando de um lado para o outro. Ele estava triste, ele estava amargurado, ele estava naquele momento com seu coração dolorido. Mas nada se compara ao que Jesus passa no Getsemane. A Bíblia diz que quando ele ora a Deus, as suas lágrimas, o seu suor se transformou em gotas de sangue. Esse é um processo chamado hematidrose. E eu digo isso aqui no livro. Quando, devido a um forte estresse, as glândulas sudoríparas podem se romper. E quando isso acontece, elas se transformam em gotículas de sangue, quando há um baixíssimo nível de neurotransmissores que fazem bem, que provocam para nós a sensação de bem-estar. Jesus, no Getsemane, chegou no mais extremo que uma pessoa pode chegar quando ele sofre hematidrose, quando o suor dele se transforma em gotas de sangue. Ele chegou no cúmulo, aonde nenhum outro ser humano já chegou. Processos como esse só foram vistos em laboratórios, em experiências com animais. E é muito doloroso a gente ler isso e entender que até a dor da depressão Jesus sofreu. Ele padeceu e ele sofreu tudo para que eu e você tivéssemos libertação, para que eu e você tivéssemos cura, para que a gente conseguisse sobreviver. A Bíblia diz no Salmo 30, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Portanto, em nome de Jesus, cuide-se. Trate-se, trate a sua depressão, faça terapia, procure um profissional. Se você é evangélico, procure um profissional evangélico para você conversar, para abrir a sua alma, para derramar o seu coração. Faça isso a partir de oração diante de Deus. Converse com pessoas amigas, faça com que a sua família entenda que você precisa de ajuda. Se você é familiar de alguém que está passando por depressão, em nome de Jesus, olha para essa pessoa, entenda, ela está doente, ela precisa de oração, ela precisa de abraço, ela precisa de cuidado, mas pode precisar também de medicamento, pode precisar também de terapia, pode precisar também de uma ajuda medicamentosa. Quando você perceber que os seus pensamentos estão deprimindo você, quando você, antes até da depressão chegar, perceber que está perdendo o sono, o estresse, apetite,
cada vez mais triste, sem ânimo, se isolando das pessoas, se afastando de quem você ama, busque ajuda em Deus, busque ajuda na sua família. Não se permita entrar em depressão. Nós temos visto um índice muito grande de pastores, de obreiros, de filhos de pastores, de esposas de pastores, de membros de igreja chegando ao suicídio. Quem trata a sua depressão não vai se suicidar. Vou repetir, quem trata a sua depressão não vai se suicidar. Então trate a depressão. Cuide da depressão, cuide antes que a coisa fique pior, que faça com que você perca o controle da sua vida. O que Deus tem para você e para mim é vida plena, vida com abundância. Busque o fruto do Espírito, a alegria que não está circunscrita às situações da vida, e viva o melhor da sua vida com Deus. Saiba, a dor vai passar. Página 121. A melancolia vai ceder. O sono vai voltar. O prazer de viver e o ânimo serão renovados. E a vida, essa vida que Deus te deu, essa vida que Deus nos dá, sempre a vida e não a morte, será o motivo da nossa canção. Deus te abençoe. Viva o melhor da sua vida. Trate, se for o seu caso, a sua depressão. Acompanhe com amor aquelas pessoas que estão passando por momentos de depressão, por um estado depressivo, pela distimia. Mas esteja do lado, orando, acompanhando, mas ajudando-a a compreender que ela vai precisar de ajuda, de tratamento, que é uma doença. Não é falta de Deus, não é presença de pecado, nada disso. Literalmente, é uma doença tão grave, tão séria nos nossos dias, mas que precisa de tratamento. Deus te abençoe.